Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rural Talks, episódio 134. Fala Kirangartman, boa tarde. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Para quem não conhece o Rural Talks ainda, ele é um podcast voltado ao agronegócio, onde nós conversamos com todo o ecossistema de tecnologia e produtivo do agro, ou seja, startups e seus fundadores, venture capital, os investidores e as corporações que consomem e contratam os serviços emergentes, ou seja, a tecnologia emergente que está nascendo aqui desses pesquisadores, de todo esse ecossistema em volta do mercado, e a gente traz nessa mesa aqui para discutir e para conversar um pouquinho com vocês, para que vocês possam entender aquele tão famoso gap que eu falo que a gente está aqui para trabalhar, que é o agro real está aqui, o agro tecnológico está aqui, a gente tem que fechar esse gap, porque no futuro tudo vai ser agrotecnológico e nós temos que participar desse movimento. É isso, Kirangartman? E outro gap que tem também o venture, né? Que ninguém sabe da linguagem do venture e do mundo do venture capital. Temos que trazer tudo isso para a mesa, né? Esse parte é importante, investimento. Como que faz para investir em tecnologia? Como que a gente faz com que as tecnologias emergentes se tornem tecnologias utilizadas no futuro? A gente precisa de capital para fazer com que isso aconteça, seja capital subsidiado do governo, como existem alguns planos, ou também capital de risco, como a gente fala aqui, que é o venture capital, que coloca dinheiro nessas tecnologias emergentes para que elas possam ser utilizadas no dia a dia no campo. Antes da gente iniciar o nosso podcast de hoje, eu vou fazer aqui um comercial do bem, que a gente sempre fala sobre o Hospital do Amor, na campanha O Agro contra o Câncer. A Rural está aqui para propagar essa campanha, para que vocês possam ajudar. Inclusive, vai aparecer um QR Code na tela de vocês, se vocês acharem que faz sentido ajudar esse hospital que trabalha de uma forma muito humanizada em um momento muito difícil de pessoas que estão ao redor do Brasil inteiro, que vão para Barretos para ter esse tratamento que é diferenciado, que é de alta qualidade e de alta tecnologia, dado que nós falamos de tecnologia aqui nessa mesa. Também lembrando que dia 29 de abril acontece a terceira edição do Rural Summit AgTech Innovation em Ribeirão Preto, no Dabi Business Park. Vai aparecer um QR Code para que vocês possam comprar. Esse ano nós estamos cobrando especificamente R$100, que será totalmente destinado para o Hospital do Amor, para ajudar eles também nisso aí, nessa campanha, nesse tratamento ao longo prazo. Pessoal, esse evento reúne os maiores nomes do setor de tecnologia e produtivo do Brasil. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre o mercado de tecnologia no agro e quer participar e quer estar entre os maiores players, venha com a gente no Rural Summit AgTech Innovation. Agora sim, Kirangartman, voltamos para essa mesa, uma pessoa que é muito mais do que conhecida, né? Na verdade, ela vamos dizer assim, a percussora quase desse mercado, que é a percussora do mercado, né? O Trailblazer. O pioneiro. Já recebemos ele aqui, Francisco Jardim, o famoso Chico Jardim, fundador da SP Ventures. Obrigado por estar aqui com a gente novamente. Obrigado a vocês. Trailblazers somos todos nós aqui, né? Estamos todo mundo aqui na mesma luta, todo mundo chegamos cedo, né? Somos todos pioneiros aqui nessa classe de ativos e na luta para fazer isso aqui dar certo. Legal. Bom, pessoal, o Chico aqui é o fundador da SP Ventures, já tem uma longa estrada aqui nesse mercado. E agora a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre Venture Capital, como que a gente pode melhorar o ecossistema de tecnologia no agro, como que a gente pode realmente levar esse recurso financeiro para que novas tecnologias emergentes façam o mercado andar. E é legal a gente trazer o Chico agora nesse momento, porque ele fechou realmente o terceiro fundo dele, né, de Venture Capital da SP Ventures, e agora ele está com o dinheiro cheio ali para poder investir, né? Tá com caixa cheio para poder investir, colocar dinheiro no mercado. E um momento que é super propício, né, Chico? Porque quando o mercado tá difícil, fica mais fácil de escolher, né? Porque você escolhe os caras que estão realmente passando ali passando e mostrando para que vieram, né? Rodrigues, a gente tem uma visão, cara, que quanto mais difícil é para levantar dinheiro, mais gostoso é para alocar dinheiro, né? Verdade. Primeiro ponto, né? A qualidade dos empreendedores aqui no Brasil está melhorando consistentemente há mais de uma década, né? E eu acho que isso é um movimento sociológico, antropológico, né? Amplo, né? Que não depende tanto de um ciclo, né? E a gente vê isso no dia a dia. Segundo ponto, tá faltando dinheiro. Então, primeira coisa, os deals estão chegando para a gente com termos muito mais civilizados, né? Pé no chão, fazendo sentido, tudo isso. Segundo, como está faltando
levantando dinheiro, os empreendedores estão nascendo com um DNA de eficiência na alocação de recursos, né? Então, todos eles aprenderam o termo path to break-even, né? A rota até o break-even, path to profitability, né? Caminho até a lucratividade. Todo mundo já tem um plano para conseguir construir um negócio sem precisar ir para uma segunda, terceira, quarta rodada, né? Já que o risco de financiamento está muito mais alto. Então, esse DNA de austeridade tende a ser, na nossa visão, uma marca de qualidade nessas empresas. Agora vão ser mais eficientes. Terceiro, como falta dinheiro, depois que as empresas recebem capital, elas tendem a ter uma vantagem muito mais desleal versus concorrentes. Porque, nos últimos anos, cara, se investir numa empresa, uma semana depois o concorrente levantou grana, a próxima semana outro concorrente levantou grana, e aí todo mundo queimava dinheiro. Como o agro é um setor que adota a tecnologia na sua velocidade, não adianta você competir tentando acelerar o mercado. Então tinha muita ineficiência. Nesse a gente está vendo um mix muito legal. E aí, casando com uma coisa que a gente está falando aqui com o Kieran antes, tem várias revoluções tecnológicas que estão chegando na sua maturidade jovem, né, vamos dizer assim, agora. A inteligência artificial, talvez a principal, né? E várias aí, como conectividade, que começaram a acelerar pós-Covid, e aí com o Starlink. Então, tão empolgadaço. Eu acho que tá com dinheiro no combustível. Mas só um ponto, a gente não fez o fechamento final do fundo, a gente fez o primeiro fechamento, tá? A experiência que a gente teve no nosso último fundo offshore é que depois do primeiro fechamento para o último, você multiplica ele em 4 vezes. Então, a gente fez um fechamento de 21,6 milhões de dólares, vai dar uns 120, 130 milhões de reais, dependendo do câmbio. A gente deve fazer um segundo fechamento agora no Q2 na faixa de 45, esse já está super bem encaminhado, e devemos fazer um terceiro no Q3 e um quarto, hopefully, aí, tudo correndo bem no Q4, batendo 80 milhões de dólares, que é o target do fundo. Fundo 2, a gente fez o primeiro fechamento com 16 e o último com 58, exatamente um ano depois, então estamos seguindo esse rito. Legal. E o foco é captar esse dinheiro aqui localmente, lá fora, uma mistura, são os investidores anteriores, como é que a dinâmica do... É uma excelente pergunta, tá? E eu vou até falar com uma dica que a gente recebeu. O meu sócio Alex, que foi do Aqua, né, ele ouviu isso do Sebastian Popik do Aqua, né? Eu acho que o Sebastian é pra gente um dos maiores benchmarks em captação de dinheiro, né? Desbravou, levantou todo tipo de dinheiro, endowment, né? Entre outros, para essa tese do agro, Latam, principalmente Brasil. Então, cara, ele falou, de 4 em 4 anos, a gente tem que reinventar o nosso LP. Então, a chave do jogo é diversificar. Uma coisa que nesse momento agora, para a gente ficou muito marcante, é que no Brasil, levantar dinheiro para Venture Capital, produto ilíquido, 10 anos, competir com renda fixa, como ela tá foda. Né? A gente viu em dezembro 24, cara, batemos recorde de saída de dinheiro da bolsa, né? Então, assim, o gringo tá vendendo, não tá ficando, cenário brasileiro é muito incerto, a gente acha que o Brasil não tá com um problema, né, de financiar a dívida, pior, porque o mercado tá precificando uma mudança de governo em 2026. Saiu hoje, né? Saiu hoje. 2,5 bi a 7% em dólar, cara. É um desastre. Isso é horrível. Então assim, por um conjunto de fatores, o dinheiro local não está favorável, tá? A gente teve uma exceção, cara, uma companhia que a gente admira muito, que foi uma das investidoras âncoras do fundo, foi o Minerva, né? O terceiro maior frigorífico da América Latina, turma super profissional, listado em bolsa. E com um programa de CVC mega estruturado, né, já co-investiram com a gente em algumas transações, e aí eles entraram como investidores e foi a nossa exceção local. O que a gente fez foi ter um passivo hoje quase todo gringo, tá? Mas foi um gringo bacana, porque foi diversificado. A gente trouxe a OCP, o primeiro investidor africano, né, líder marroquina de fertilizantes. A gente trouxe um fund of funds alemão chamado Check24, também um cara de impacto, com uma pegada financeira, estratégica de impacto. A gente trouxe alguns re-ups, talvez o mais notório foi a BASF, né, que fez o re-up. A gente trouxe a FMC, então um novo CDC do setor químico. Trouxemos o primeiro investidor âncora nosso da área de equipamentos agrícolas, a ACO, né, entrou. Mas trouxemos o Family Office de Nova York,
bem conhecido por investir em agro no mundo todo, que é o Silver Blue. Trouxemos o primeiro investidor colombiano da casa, com o Grupo Bios, um conglomerado industrial do agro. Trouxemos um investidor institucional mexicano, o PSM, que eu acho que também investe com vocês. Então a gente diversificou bem. Investidores de 4 continentes, estratégico, financeiro, impacto e mais passivo quase todo mundo. O desafio que eu achei lá fora, né, Europa principalmente, é que para o investimento na América Latina, principalmente Brasil, no VC é muito nicho, né? Eles até investem aqui no debt, mas não no equity. Aí tá fora, aí eles olham mais para talvez a Ásia, você vê Índia capta muito mais. Por que você acha por que a gente está fora do radar, né? Principalmente no agro, deveria ser mais... É um excelente ponto, né? Eu tenho lido muita coisa colocando os Estados Unidos hoje como grande aspirador de dinheiro, né? Pela perspectiva de desregulamentação, explosão de AI, né? Então, dinheiro tech e tal. Mas pra gente, você pegou numa veia super adequada, Kieran, o aspirador de POC dos últimos anos de investimento em agtech impacto, né? Muita coisa foi para a Índia, cara. A Índia tá uma máquina, é uma usina de IPOs, né? E valuations e tal. Eu acho que a Índia, ela tem alguns fatores estruturais que estão fazendo ela brilhar. Eu acho que, primeiro, a China entrou numa rota tanto de problema geopolítico quanto demográfico, e isso começou a exaurir, né, a capacidade dela de continuar a crescer, e a Índia, por outro lado, né, superou a China em termos de população, está crescendo a taxas chinesas, né, de forma acelerada, e com uma perspectiva de ser sustentável, né, um capital humano sendo formado muito sem rápido. Barreira de língua, né? Então, eu acho a língua sem barreira de língua, importante, né? Apesar que parece trivial, mas eu acho mas a barreira de língua é super importante. Sim, você quer fazer negócio com o chinês, cara, ele sempre tem um ou aqui no Brasil, ali, por exemplo, também. Então, acho que gigante. Então acho que a Índia tá um aspirador, e eu acho que por mérito. E eles estão com o que parece ser, né, de fora, uma democracia vibrante, né? O que também para a Ásia é um valor agregado que não todo mundo tem. Então, a gente tem exemplo da China, por exemplo, que não necessariamente precisa de uma democracia para fazer negócio, né? Então os caras estão fazendo negócio do jeito que eles querem ali e vão acelerar, mas eu acho que exatamente... Eu estava até escutando o podcast do Paulo Passoni lá da Valor Capital, ele falou, cara, que a gente tem problemas sistêmicos muito grandes que dificultam a entrada de dinheiro de growth aqui, né, no Brasil, né, cara? Então, isso é um problema que é crônico nosso, né? Infelizmente, né? É crônico, cara. É crônico. A gente tem um problema de segurança jurídica, a gente tem um problema de moeda, tem uma série de fatores, né? O gringo sempre na diligência com a gente investe um tempo gigante para entender o risco de moeda, pede para fazer hedge, não dá para fazer hedge, né? Seu estrutura é offshore, né? Hoje é offshore. Você tem um FIP ou não? A gente, no Fundo 2, a gente montou um Limited Partnership em Delaware, que foi meio que o plain vanilla que a gente viu que os fundos fazem, e a gente montou um Feeder Brasil para investir nele, para investidores brasileiros que não queriam investir direto, né? A gente teve alguns institucionais que, por questões de risco, não podiam investir em Delaware direto, então a gente montou para eles aqui. Deu certo, funcionou. Mas eu acho que para o Fundo 3 a gente vai criar um FIP Brasil para receber os investimentos e esse FIP alocar diretamente. Até por causa da segurança jurídica. Segurança jurídica e a questão tributária. Né? Você consegue ter a vantagem tributária do FIP, faz muito sentido. A CVM permite, é uma estrutura. Isso, obviamente, é só para os investimentos do Brasil. Então, os investimentos no México, na Argentina, os filiados acabam sendo roda direto. Mas para o Brasil vale muito a pena ter um FIP que recebe e que distribui a grana. Legal. Bom, pegando esse gancho da gente estar falando que é difícil trazer dinheiro global para cá, eu queria tocar num assunto que eu acho que é super importante, e dado que você tem startups tanto brasileiras como da América Latina, qual que é a diferença e por que as startups argentinas se tornam globais enquanto as brasileiras ficam limitadas ao mercado local? Um bom dilema, né? E sempre vale a pena lembrar que os 3 primeiros unicórnios da América Latina são argentinos, né? Desplegar, Globant, Desplegar acabou de ser comprado, inclusive, né? Sim. E Mercado Livre. A empresa mais valiosa da América Latina é o Mercado Livre. E
E eu acho que o motivo que os argentinos são bem-sucedidos não é só porque eles internacionalizam, porque o capital humano ali também é diferenciado, tem bastante coisa. Mas eu acho que tem uma característica similar à de Israel, né? Mercado pequeno, não tão pequeno quanto Israel, né? A Argentina tem 50 milhões de pessoas, mas é difícil construir um business grande no mercado que é reduzido. Tem emprego formal, né? Você nasce formal. Já com esse espírito de empreendedorismo, que você não pensa, vou trabalhar no setor público. Ou... Na Petrobras, não vou trabalhar na Petrobras. Não tem essa opção, né? Total. Mas é interessante esse ponto, porque, cara, se você pensar, fazendo um contraponto, eu acho que a grande cruzada do Milei agora é de tirar o tamanho do Estado, né? Eu acho que a Argentina já tinha passado um número de mais de 50% da população receber dinheiro do Estado, de alguma forma. Não, esse então, sim. Assim, como carreira, acho que não é um sonho de qualquer jovem, né? Não, desgraça. E, aliás, esse é um dos grandes pontos que eu acho que do Milei, na hora que ele começa a reduzir o tamanho do Estado, eu acho que isso não é uma coisa que você precifica fácil, isso vai ser uma coisa a ser vista a longo prazo, mas você destrava a mão de obra para poder empreender, né? Que eu acho que no Brasil é um custo escondido nosso, a quantidade de menino e menina brilhante, inteligente, primeiro da turma, que passou em concurso pro judiciário, pro executivo, pro legislativo, ganha bem, não é desenvolvida, não tem incentivo à performance, não tem performance variável e, é um cérebro ali morto, né? Morto não, coitados. Mas um cérebro pouco desenvolvido, como se desenvolve na iniciativa privada ou como no empreendedorismo, essa molecada toma porrada e cresce, né? Fora da zona de conforto. Isso me faz lembrar um pouco do que o mercado brasileiro sofre agora, que a gente teve um grande programa que foi a Embrapa para transferência de tecnologia pública-privada. Só que agora você vê grandes pensadores, grandes cabeças assim trabalhando com a parte pública, mas que por conta vamos dizer assim, desse gap entre a relação entre público e privada, esse dinheiro não flui do privado para o público porque tem medo de que a transferência não aconteça. Então, falta uma conexão ali do tipo assim, cara, eu vou investir em você e essa transferência de tecnologia ela tem que acontecer, porque ela é necessária para que o privado rode, o Brasil cresça, só que eu sinto uma dificuldade tremenda disso acontecer. Existem programas, mas os programas não são tão friendly assim para que essa transferência aconteça igual a gente teve no passado com a Embrapa, né? Total. E até com a Embrapa, que eu acho que é um patrimônio nacional, né? Uma riqueza incrível, mas até com a Embrapa, eu acho que precisa ter uma disrupção ali em como monetizar e garantir mais orçamento, né? Pensando que a gente está no estado que, vai usar a palavra falido é muito forte, mas um estado que não tem mais como expandir, né? Agora o mindset do estado daqui para frente, pensando no que ele está pagando para se financiar a parte estrutural de gasto público, é um estado que só vai poder cortar. Vai poder cortar. Então, aumentar o budget da Embrapa, ele não vai. Cash burn dele tá alto. Cash burn tá insustentável. E o risco de refinanciamento está subindo, né? E aqui, eu vi um número, eu tenho que fazer um fact-checking, tá? Mas eu vi um número que a Embrapa custa 4 bi e tem 40 milhões de reais de royalty, né? Ou seja, pensando na riqueza que ela gera... E eles têm muita propriedade intelectual, dados, né? Que eles não estão aproveitando. Eu lembro, eu visitei eles alguns anos atrás lá da soja lá em Londrina. Aí eu perguntei para eles, bom, vocês têm muitos dados aqui, podia, né, liberar para o startup ou usar, licenciar alguma coisa? Ah, não, esse é a nossa joia. Eu falei, mas o que você ganha com isso, né? É aquele cara que guarda o dinheiro embaixo do colchão e aí pega a gente tem muitos anos, é muito suar isso. Eu falei, bom, mas então agora tem que monetizar isso, ter formas, principalmente agora, né, com a inteligência artificial. Eu acho que todos nós já tentamos fazer, já fizemos negócios com a Embrapa, já tentamos. Né? Riqueza incrível, pessoas extraordinárias, boa parte desse milagre do Cerrado deve a eles, mas eu vou dar um exemplo, não vou citar nem qual regional, nem os detalhes, mas tem uma empresa nossa que fez na área de biológicos, né? Fez um licenciamento com a Embrapa, desenvolveu a tecnologia, perfeito, tá voando, tá crescendo, pagando royalty, indo super bem. Aí, ela queria desenvolver uma segunda classe do produto e a Embrapa tem total capability para fazer. Sim. E ela foi na Embrapa para fazer uma outra negociação. Esse cenário, a Embrapa gerando 40 milhões de royalty, 4 bi de custo, né? E todo ano um desespero pensando como que a gente vai se autofinanciar, beleza.
Aí veio uma percepção da Embrapa que a empresa tinha ganhado dinheiro demais nos termos do primeiro contrato e que eles só iam fazer um novo contrato se fosse renegociar o primeiro contrato. Ou seja, negociar o primeiro contrato, depois que tinha entrado o investidor na empresa, era um non-starter, né? O que essa empresa começou a fazer? Essa empresa foi para a Europa fazer um roadshow para buscar em centros de pesquisa europeus aquela tecnologia. Achou na Espanha um laboratório, um pesquisador que tinha aquela tecnologia, está negociando agora, né, vai acabar saindo o mesmo preço que tinha feito no primeiro contrato com a Endeavor, talvez um pouquinho mais, porque é em euro, mas menos royalty, e é uma loucura, né? Assim, a gente vai boletar e monetizar um pesquisador na Espanha, subsidiado, e mais, a tecnologia ali estava mais distante, então a gente vai ter que botar mais dinheiro in-house na empresa para levar esse produto. Então, assim, por que isso aconteceu? Né? Não é porque o pessoal da Embrapa é do mal, não, é porque tem uma desconfiança com o setor privado e tem uma falta de experiência em fazer negócio no setor privado. E aí tem uma percepção que o cara do setor privado está tirando vantagem. Aí, no caso biológico, é muito clássico, porque tem uma visão, e isso é normal que você tenha essa divergência, são dois lados da moeda, e que você numa negociação feche e parte para a próxima, que é o que é o isolado, por exemplo, no caso de um micro-organismo, o que é a tecnologia de produção e a formulação no mercado, tudo isso é parte do produto final, né? O isolado sozinho não é um produto final. Então, muitas vezes você não entende, o cientista às vezes não entende que o que ele fez na bancada não é a inovação. É uma etapa. É uma etapa. E esse scale-up demanda novos desdobramentos tecnológicos, novo risco, capital de risco, dinheiro muitas vezes da FINEP para financiar esse scale-up e tal. E aí nessa insegurança fica um receio, um medo de que ela foi lesada, e aí trava. E aí eu acho que isso prejudica tanto o produtor brasileiro, prejudica o empreendedor brasileiro, que prejudica a Embrapa, né? Então esse tipo de formação acho que tem que ser investido. Mindset fixo, né, cara? Mindset fixo, as pessoas só pensam naquele padrão, né? Não tem como abrir a cabeça para fazer outros negócios. Você pegou um ponto muito bom. Eu acho que tem duas coisas que eu sempre provoco muito a Embrapa, né? Independente da liderança que está lá. Mas primeiro, eu acho que a Embrapa tem que participar do equity das empresas, né? Não precisa ser sendo dono de ação preferente. É uma opção. Tem uma opção de que se o negócio vai dar certo, ela ganhou. Imagina se a Embrapa tivesse 2% na Biotrop, né? Por 500 milhões de dólares, né? 10 milhões de dólares. Era um ano de orçamento atual dela, mais, né? 150%, né, para 60 milhões de reais. O Stanford tinha, né, participação, se não me engano, no Google, tal. Então, acho que esse era um modelo. Tinha que ser mais ousado, pensar fora da caixa, fazer isso. Outra coisa, vamos lá, a gente trabalha com venture capital, a gente sabe que o que faz a diferença é incentivo, né, cara? Então, bota a parte do royalty para o pesquisador da Embrapa, na física, né, do cara. Incentivar o cara, né? Tem que ser upside para ele, né? E na hora que você incentiva ele, cara, o colega de bancada começa a ver que ele tá com casa nova, carro importado, e viajando para a Europa de classe executiva. Sim. Ele começa a tomar uma pressão da mulher, do vizinho, vai trabalhar mais, né? Mas aí é o capitalismo, a turma não vai querer. Não, mas é o que funciona, né? Eu acho que o CVC tem que entrar nisso também. Se você tem o cara lá dentro do CVC, para mim não tá alinhado ao incentivo, né? Ele é um funcionário, ele não vai assumir risco se ele não tem upside. Total. E ele tem muito downside, né? Se não dá certo aquele investimento, o apetite para risco muito baixo, se não dá certo, aí perde o emprego. Sabe o que me preocupa dessa história toda? Que você está falando assim, cara, a tecnologia está vindo de fora. Aí agora a gente tem aí, como você comentou no começo da conversa, a inteligência artificial. Cara, para mim a inteligência artificial é a somatória de todos os pesquisadores dentro de uma única caixa. Então, assim, cara, vai chegar um momento que não que vai ser substituído, mas, cara, que algumas etapas desse processo que você comentou vão sumir, entendeu? Total. Então, na real, a gente tem um sistema rígido que já está defasado com as mudanças que a gente tem tido e que está entrando num ritmo de mudança muito mais acelerado. Ou seja, a disrupção só vai se intensificar. É daí para baixo, não vai melhorar, né? Então, e a gente tem essa cabeça, a gente consegue enxergar essa big picture mesmo porque a gente tem essa cabeça tipo de ser flexível, de ter mindset aberto. Mas as pessoas que não conseguem enxergar que tudo isso vai mudar muito rápido, muito mais rápido do que nós mudamos nos últimos 20 anos,
vai ficar para trás. E, cara, é uma mudança sem volta. E, infelizmente, a gente tem muita dependência desses órgãos governamentais ainda aqui para fazer isso. A gente pode propor e pode fazer o nosso trabalho de tipo, fazer um mix, de falar, cara, vem pegar investimento aqui, vamos fazer isso, vamos pegar o equity, vamos passar um equity para esse cara. A gente tem total liberdade para fazer isso. E pra gente é importante, porque é o blended finance, né? A gente tira um pouco do risco da operação nossa, do carrego nosso e fala, cara, ó, vamos dividir aqui. Mas eu acho que ainda a gente tem um belo de um trabalho aqui para descobrir o que vai acontecer. Antes da gente mudar de assunto aqui, Chico, eu queria te fazer uma pergunta. Que no final do dia nós investimos em startups para elas serem vendidas e a gente retomar o dinheiro, o recurso e tal. No mercado onde hoje no Brasil o IPO ainda está muito distante, você acha que a meta das startups é fazer um M&A bem estruturado, bem sucedido? Qual é a saída que você enxerga para essas corporações, para essas startups, principalmente no agronegócio hoje? Rodrigues, é uma ótima pergunta, cara. E talvez seja a pergunta mais importante da nossa classe de investidores. Sem dúvida. Eu acho que todos nós já investimos em bons empreendedores. Os caras resolveram o problema, contrataram gente, escalaram faturamento, mas como que você cria uma máquina de saídas, né, que devolve essa grana, né, e devolve essa grana pagando. Que faz o jogo continuar, né? O jogo continuar pagando 20%, 25%, 30%, né, em tiro, né? Acho que esse tem que ser o endgame sempre, daí para cima. Bem, quando a gente começou esse business do BNDES, a gente teve a sorte de ter um diretor lá do banco, né, que... deu uma aula pra gente. O BNDES Par, na época, já tinham décadas de histórico de private equity aqui no Brasil. Sim. E ele falou, cara, nos Estados Unidos, você investe numa empresa, ela resolve um problema, fatura, gera EBITDA positivo, liquidez eles usam uma expressão em inglês que é foregone conclusion, né? É assim, caramba, não tem nem se preocupar isso. Você vai ter no teu e-mail ali um fundo de private equity que existe para comprar empresa com esse perfil, nesse tipo, nessa vertical, super nichado. Você vai ter um mercado público, vai ter um monte de investment banker, né, banqueiro querendo fazer a emissão, e vai ter estratégico, né, vai ter um monte de M&A. Vai ter M&A, vai ter empresa do interior do Illinois, que você nunca ouviu falar, lá, mas eu quero te comprar, né? E com bala para comprar e pagar bem e tal, e gerar um processo competitivo, e no final do dia você consegue, eu vou querer, né, fazer esse tipo de emissão, porque aí eu consigo perenizar o negócio e tal, beleza. No Brasil, ele estava cheio de empresa lá na carteira do BNDES que tinha dado certo, tinha resolvido o problema, EBITDA positivo, estava indo super bem e ninguém queria comprar. Então, dali, marcou na gente no comecinho que criar liquidez e saída era uma parada que a gente precisa pensar desde o D0, tá? Esse foi um dos muitos motivos que a gente decidiu focar no agro. Por quê? A gente começou a olhar e pensar, cara, qual setor no Brasil que vai ter muito M&A, não em um ciclo de fundo, mas de forma perene, né? Bem, no agro, em primeiro lugar, o agro é o agro brasileiro, né? Ele é top 3, para não dizer top 2 em termos de tamanho e relevância, para toda empresa do setor. É trading, é indústria de insumo, é maquinário, o que for, né? Você pega a japonesa, pega a chinesa, pega a europeia, pega a americana, cara, assim, é muito relevante. 2, a região é distinta o suficiente, peculiar, seja em agricultura tropical, mas também em extensão territorial, em perfil de capital humano, em ambiente regulatório, tributário, trabalhista, que você precisa ter um local operation. Não adianta, você não consegue atender o Brasil com um gringo trabalhando aqui. Né? O gringo demora 10 anos. O Kieran é o único gringo que eu conheço que domina o Brasil, entende o negócio e que manda bem pra caramba. Eu tô 30 anos, né? Já é brasileiro, já. É muito mais brasileiro que nós. Cara, em geral, é muito difícil entender, cara. Explicar pro cara a parada tributária brasileira, que graças a Deus agora tá tendo alguma mudança, né? Mas é impossível. Então, assim, você precisa comprar capability, comprar time, comprar produto, comprar distribuição, comprar ativo regulatório, comprar capacidade de P&D e tal. Então a gente pensa, beleza, é diferente, tem tamanho. Terceiro, essa parada vai crescer. Então, cara, aqui deveria ter, e historicamente teve, né? Você olha a empresa de semente, você olha a empresa de eletrônica embarcada, você olha, faz assim, teve. Então, a gente pensou, cara, vamos. E aí, sempre que a gente monta uma tese,
O primeiro investimento que a gente fez na Bug, lá atrás, em 2009, numa empresa de biológico, a gente já tinha mapeado. A gente foi para Rotterdam 2 anos depois e acabou comprando para visitar, para já fazer um pre-roadshow. Na época, a gente pensava, cara, tem um monte de empresa de nicho, né, talvez uma Lallemand, uma Stoller, Corporate, BioBee, BioBash, que vão querer comprar empresas aqui, então são as estratégias de saídas. E aí depois a gente foi ficando mais ambicioso e vendo que as empresas de insumos químicos, depois as empresas de fertilizantes e tal, iam estar comprando. Mas a gente sempre passa muito tempo discutindo e pensando em saída antes de fazer o investimento. A única exceção é marketplace. O marketplace ele tem um propósito de ser independente, né? Então é mais difícil, a gente tem as comparações, sempre acha os peer comparables, mas no final marketplace você tem que vencer uma tese e depois você vence a tese, aí a liquidez tem que ser um problema secundário. E vai ser uma bolsa, alguém que vai comprar, vai ter comprador, se for bem sucedido, esse vai ser o menor dos problemas. Total. Porque você vamos pegar quais são as opções de marketplace no Brasil. Tem grãos, tem gado, tem FLV, tem insumos, tem maquinário e tal. Você pega o tamanho dessas paradas e você considera que marketplace é o winner takes all. Sim. Quem vencer vai ter um negócio muito grande. Marketplaces comandam margens, né? Porque você tem barreira de entrada e isso é transacional. Sim, tal. Então, asset light. Mas acho que depende ainda de um aculturamento ainda. Eu acho que a passagem de bastão para o cara que vai comprar 100% online ainda não aconteceu. Então, acho que vai ter um tempo de maturação ainda meio puxado aí para frente. A gente tem visto aí que tem bastante gente entrando no agro que é da nova geração, que é 100% digital, vamos dizer assim, né? Mas ainda a passagem de bastão de tomar de decisão, ainda acho que ela vai demorar um pouquinho. Super linha. Concordo. Concordo. E cada um tem um stickiness, né? Cada parte. Então, a venda de insumo, a logística é complexa, o crédito é complexo, a assistência técnica é complexa. Agora, tudo isso, se você pensar, a explosão das fintechs e a entrada do mercado de capitais direto no agro, ela eliminou a barreira do crédito. Então, o crédito já deixou de ser tão empecilho para você poder transacionar digitalmente, né? Segundo, logística. Até umas décadas atrás, 10, 20 anos atrás, para você poder entregar no Maranhão, Pará, Tocantins, você precisava trabalhar com a revenda que fazia o estoque e a distribuição. Agora você já começa a ter uma infraestrutura logística que a turma já consegue operar, ter galpões locais, tal. Beleza, isso também já começou a reduzir. Assistência técnica. Cara, com as plataformas e AI, eu acho que cada vez mais você vai ter agentes que conseguem fazer isso, né, de forma automatizada, com muita qualidade, muita eficiência. Então, eu acho que as barreiras estão evaporando, né? E eu acho que nos próximos anos a galera vai voltar, vai ter tentativas muito sólidas para tentar romper essas barreiras. Mas é o time, né? É o time. Pegando o gancho aqui do crédito que você falou agora, que está sendo mais pulverizado, que está sendo mais próximo do produtor rural, recentemente aí saiu uma junção da Otaciano Neto, Otaciano, um abraço, Amanda Coura e SP Ventures, que criaram Avra. Avra. Você vai sempre lembrar o que eu falei antes. Mas me conta um pouquinho da história aí de como que nasceu esse relacionamento, qual que é o grande objetivo de vocês com o crédito no agro de fato, né? Porque isso querendo ou não, ela tem um fit muito importante com o Venture Capital, porque gera valor, gera retorno financeiro para que as pessoas possam usar cada vez mais tecnologia, ter mais visibilidade e transparência dos dados para poder pegar esse crédito, né? Então tem bastante fits aqui que podem colaborar para que esse crédito não seja utilizado tanto para o produtivo como para a tecnologia, né? Total. E assim, um parênteses, isso é um negócio de pessoas, né? Eu acho que a gente conhece o Otaciano há muito tempo e qualquer coisa que ele fosse fazer, a gente ia querer estar junto, né? Então, quando a gente ficou sabendo que ele estava pensando em sair e com plano já de ter uma iniciativa nova após Suno, a gente foi bem transparente com ele e falou: Otaciano, a gente quer estar junto contigo no que você for fazer agora, tá? Um cara extraordinário, um comunicador nato e com uma veia tanto apaixonado pelo agro, mas também uma veia política, né? E um cara fora da curva. Quando a gente conheceu a Amanda, né, que era a CEO da Asset lá da Suno,
porra, aí a gente não teve dúvida, né? Aí, né? Porque não só porque ela tem um nível técnico espetacular, mas ela complementa muito bem o Octaciano, né? Ela cuida da parte analítica, o Octaciano cuida da parte comunicativa e junto eles têm ali uma dupla que, putz, é raro ver, né? Aquele DNA do time que as pessoas têm uma química e uma complementariedade tão grande, momento de vida, tudo certo. Então, esse foi o primeiro gancho. Aí a visão deles, cara, era fazer um negócio que a gente também já tinha visto como oportunidade, que a vantagem, né, nossa, de vocês, como a gente é um fundo setorial, a gente passa muito tempo olhando a mesma coisa, recebendo pitch empreendedor, olhando as nossas investidas, lendo, né, o AgriBiz, AgFeed, seção de agronegócio do valor e todos os outros meios. A gente vai vendo, né, os problemas recorrentes ali e a ficha vai caindo mais rápido do que cai para os outros, né? Uma ficha caiu para a gente começou a ver as RJs que saíram no ano passado e a gente viu que muitos dos mesmos fundos da Faria Lima estavam em todas, né? Então a gente falou, porra, deve estar faltando variedade de ativo aqui, porque a turma tá todo mundo indo em cima dos que dão bucha, né? Todo mundo em direção ao iceberg, né? Então, pô, deve estar faltando... É o único cara que está preparado para chegar aqui com a informação que eles precisam. Exatamente, né? Aí você tem uma seleção adversa que é óbvia, né? E aí, fora isso... vi as nossas fintechs do agro, né? A primeira que a gente fez foi a Brain, que a gente vendeu para o Serasa, e depois fizemos mais algumas que estão todas resolvendo problemas, criando infraestrutura, seja AgroLente, Thrive, SET, em ambientes diferentes, mas a gente viu que tem um elo ali que por enquanto ainda está muito difícil de automatizar e escalar uma solução que não seja através de um apoio consultivo técnico e isento, né, humano na ponta, que é preparar um empreendedor com escala, um cara que fatura mais de 20, 30 milhões de reais, né? Às vezes o empreendedor que você está falando é o produtor. O produtor, ou um empreendedor, ou uma indústria, indústria de insumos menor, um player de maquinária menor, uma revenda menor, né? Caras que estão um pouco fora do ambiente, mas que não conseguiram, primeiro, organizar a casa, ou já estão com a casa organizada, mas não sabem, nunca trabalharam com fundo de investimento, né? Porque toda a carreira deles, ou toda a vida empresarial, foram atendidos, ou era o que tinha na praça, o barter, né, da indústria. Sim. E banco, né? O Banco do Brasil, o Rabobank, ou seja quem for. E hoje, graças às mudanças regulatórias, né, que passaram com a lei dos fiagros, depois o aperfeiçoamento que veio na CVM, a gente tem um mercado de capitais altamente desenvolvido aqui no Brasil, né, com muita sede pelo agro, né, e a gente viu esse crescimento de 300% aí nos últimos anos nos fiagros, acho que, se não me engano, bateu mais de 40 bi, né? Então, e isso é para crescer muito mais, ainda é um setor, se você olha o tamanho dele no PIB versus o tamanho dele no mercado de capitais, é para crescer múltiplas vezes mais. E se você pensa que é o nosso setor mais eficiente, mais produtivo, é um setor que tem essa... Assim, o mercado ficou com o gosto ruim do agro porque viu a volatilidade cíclica, né? Climática, a volatilidade do ciclo de commodity, que bateu num ponto ruim quando o mercado de capitais entrou. Mas o agro, se você pega 10 anos, né, 2014 até agora, 2024, 2025, você vê que o agro cresceu muito mais do que a economia como um todo, né? Espontou, né, ali 1,7, se não me engano, a mais. E a gente vê, não só cresceu mais, mas ele cresceu de forma mais estável, né? 2015 e 2016, o PIB brasileiro encolheu 7,3%. O PIB encolher 7,3%, é uma depressão assim, né? Um once in a generation, né? Uma vez por século, né? E ali foi um negócio totalmente erro interno, política econômica errada e tal. E o agro performou bem nos 2 anos, né? 2020, que a gente teve uma pandemia... do dólar. Por causa do dólar. Exatamente. No contramão, né? Ele é um hedge perfeito. São duas coisas. Não só a receita dolarizada, mas o mercado consumidor é contracíclico, né? É 75% exportação. E aí o produto é dolarizado, e mesmo se você tem uma bucha no mercado externo, você vai para outro mercado, né? Eu me lembro 2020, no ano da pandemia, que o PIB encolheu 4% e o agro cresceu acho que 20%, 22%, uma porrada, né? Ali mostrou a capacidade do agro brasileiro, e ali foi bom porque os nossos peers não performaram tão bem, os americanos não foram bem, né? As nossas cadeias continuaram rodando. Eu acho que em grande parte mérito
da pressão, muitas vezes injusta, que a gente recebia de vários mercados destinatários aos nossos produtos usavam barreiras sanitárias como uma ferramenta comercial, né? Ainda usam bastante. O que isso fez? A gente tem fábricas e cadeias logísticas muito superiores a muitos dos nossos concorrentes e distribuídas, né? Assim, você não concentra tudo que nem a Smithfield nos Estados Unidos, acho que na Dakota do Norte, concentra tudo em uma planta, né? 5% do abate suíno americano em uma planta. Cara, é uma loucura. Aqui não, aqui você tem várias plantas distribuídas por estados, fechou um estado, o outro comporta, e isso permitiu a gente ter aquela resiliência. Então o agro, ele tem uma resiliência por diversificar mercado fora, por diversificar mercado interno, não só continentalmente, isso é uma diversificação de clima, mas também cultivos diferentes, né? É citricultura, café, cacau, bife, cadeia avícola, soja, milho, né? E isso continua, né? Esse negócio, você vê o resto da economia estagnada, a indústria nesse marasmo, né? Que o negócio da indústria é pedir dinheiro para o BNDES, pedir proteção e tal, e aí você vê, de repente, o agro brasileiro o etanol de milho, cara, foi de consumir 9% 2 anos atrás da nossa produção de milho para consumir 20% esse ano, né? E com uma porrada de planta a ser lançada ainda, né? Tem acho que 17 projetos para nascer. 17 projetos, cara. Isso gera DDG, que vai trazer competitividade para a cadeia de proteína animal. Então, assim, o agro, ele deveria ser, na minha opinião, seria 25% do PIB. Pela excelência, pela competitividade, pela característica duradoura, ele deveria ser o que os gringos chamam de mais credit-worthy, mais digno de receber crédito do que o resto do país. Então eu acho que deveria para 30%, 32% do PIB em presença de mercado de capitais. Então, cara, eu acho que tem muito para crescer. E isso a gente viu na Abra. É quem que vai fazer esse suporte para o empreendedor conseguir fazer essa ponte. Vai ter fintech? Vai ter fundo que vai fazer direto, os bancos vão ter que melhorar, porque agora vão ter uma concorrência, né, horizontal, e eu acho que tem muito espaço para sell-side. É quase que um banco de investimento sell-side focado em dívida, focado no agro. Vai ter que ter um cara que vai ter que fazer pegar na mão do cara para ensinar o cara a chegar realmente ao mercado, porque hoje acho que a grande dificuldade que a gente enxerga é os dados que são tabulados ou mostrados para a Faria Lima. Os caras não entendem, né? Porque não está tabulado como se fosse uma empresa. E eu acho que outro ponto que a Faria Lima sofre com relação ao agro é que eles têm que entender que o agro não é resultado trimestral. E hoje, infelizmente, o agro ainda... Quem olha, mudou bastante, mas ainda tem muito isso. Tem muito mais hoje analistas de sell-side, buy-side, especialistas em agro. Mas antigamente, até pouco tempo atrás, cara, os caras olhavam a equity de empresas do agro como se estivesse olhando o resultado trimestral. E não dá para olhar assim. Então, acho que a gente tem um problema estrutural que tem essa necessidade que você falou, que acho que o Tassiano pega bem em cima, que é levar essa consultoria em loco para que as pessoas possam se organizar, tabular as informações para apresentar para essa turma aqui que tá querendo diversificar a carteira, mas infelizmente não tem, né? Concordo 100%, cara. Tentar olhar o agro com a lente trimestral, eu acho que ela ignora o ciclo básico do business de plantio, colheita e, né, então eu acho que essa parte do aprendizado a gente vai ver. Engraçado, você pegou esse ponto, cara, eu me lembrei, eu conversei recentemente com um ex-CEO da Monsanto, né, e, cara, ele me contou uma história que, putz, você pensa, né, em 2004, ele estava em St. Louis e eles estavam briefando ele sobre um projeto de biotecnologia que ia ser lançado em 2014. Ou seja, está fazendo um negócio que ia ir a mercado 10 anos depois. O negócio era soja intacta, né? Que, putz, cara, acabou sendo revolucionário para o nosso agro, mas como que você educa o mercado para entender que você está fazendo coisas hoje para 10 anos para frente, né? Então o agro tem esse espírito, cara, as coisas, né, seja na biotecnologia que está desenvolvendo, que uma Embrapa, que uma Monsanto, que essa turma faz, mas principalmente no dia a dia da revenda, da indústria, o negócio é sazonal, né? Não dá para olhar como business trimestral, né? Concordo 100%. E isso é o que a Abra tá se propondo a resolver. A conseguir fazer uma ponte direta do produtor. E como você vai ter, está tendo já, né, uma explosão de ofertas de fundos, né? Tem uma RISA, tem uma XP, tem um BTG, tem uma Quineia, tem uma JGP, um monte.
mas cada um com uma característica, né? Um ticket médio, um apetite para risco, um custo do capital, um momento que eles estão naquele ciclo. Então, como ajudar um produtor que, putz, não tem a menor ideia como navegar, como acessar, como conversar, como explicar os números deles, a solidez financeira, a capacidade dele de pagamento, e conseguir fazer essa travessia. Mas vocês vão fazer a conexão desses clientes com o mercado financeiro ou vocês vão ser os provedores de crédito? Não, vamos fazer a conexão. Arrumar a casa do cara, depara. que ele já tem muitos dados que ele não usa hoje para dar transparência do risco de crédito para quem vai emprestar. Então, é mais ou menos, coloca uma luz dentro de uma caixa preta e mostra, não, esse aqui é a situação de risco de crédito. Como você precifica isso de uma forma mais eficiente, que antes estava no escuro, vamos jogar um spread aí para cobrir todos os riscos do mercado e cobrar todo mundo. É uma consultoria. É um business É um modelo que ele vai criar para gerar uma eficiência na gestão de dados, talvez. É um business de banco de investimento, seu site, crédito, exatamente isso. E aí pensando, eu vi vários bancos de investimento de nicho nos Estados Unidos explodirem, né? Com a galera fazendo um negócio focado, fazia corporate real estate, ou fazia energia solar renovável, tal. E aí você olha o Brasil, potencial agrícola, ausência no mercado de capitais, a incapacidade dos agentes, né, estarem preparados para lidar. A gente viu o trauma dos últimos 2 ou 3 anos. E aí eu acho que é onde está a oportunidade. Tem uma turma fazendo bem, mas muito focada no M&A. Né? E a gente acha que o M&A é importante, mas a gente acha que a melhor oportunidade está na emissão de dívida. Legal. Para a gente ir caminhando para o final aqui, queria te perguntar o que você acha dos próximos 5 anos no Venture Capital, se é tokenização, crédito privado ou inteligência artificial que vai realmente gerar um impacto transformador aí nos próximos anos. Rodrigues, eu acho que não tem como negar, cara, inteligência artificial. A gente nunca teve, e isso é muito legal, né? Pensar, cara, é muito louco. A gente nunca teve diante de uma revolução tecnológica tão poderosa. E olha que assim, eu nasci em 79. Então, em 1980, os Estados Unidos bateu 1 milhão de computadores pessoais instalados, né? Eu entrei na adolescência com a internet, né? Já ficava nos chats ali de madrugada fazendo besteira, né? Então, cara, eu vi aquela parada porrar. Depois a gente viu social, mobile, cripto, então a gente viu um monte de coisa. Cara, nada tá crescendo tão rápido quanto a internet, pegando tanta infraestrutura já criada, né? Essa velocidade que a gente está tendo investimento em infraestrutura, né? E infraestrutura entende-se os GPUs, a briga que a NVIDIA hoje lidera, a briga por energia, né? Assim, energia nuclear provavelmente vai voltar, agora com o governo Trump indo numa direção diferente da anterior, eu acho que não vai ter como negar nuclear, petróleo e várias outras, né? Mas energia para data center vai bombar. Mas, cara, a gente está num ambiente com uma competição geopolítica espetacular em prol da supremacia de AI, né? E assim, eu pelo menos sou um fã e acredito que o que faz o progresso da humanidade é a competição empreendedora. Sem dúvida. Porra, a gente ter um hedge fund chinês investindo na DeepSeek, e se você tira o grito dos caras de AI americano que perderam, né, a jogada, os caras da OpenAI e os caras da Anthropic, né? Você pega os outros e você escuta o que o Vale do Silício falou, cara, os caras são muito bons. A gente está acompanhando a ciência que esses caras da DeepSeek estão fazendo já há alguns anos. Isso aqui não foi um breakthrough da noite para o dia. Os caras fizeram um bom trabalho e foram obrigados a inovar porque eles estão sem a nossa infraestrutura que a gente teve aqui, acesso ao capital, e fizeram muito mais com muito menos, né? Então foi do caralho. São eficientes, muito mais eficientes. E tem uma parada do chinês, cara, que se você tira aquela sinofobia que existe nos Estados Unidos, se você olha o chinês como mulher, cara, em primeiro lugar, ética de trabalho do chinês, o que eles chamam lá do 996, né? Das 9 às 9, 6 dias por semana. Trabalha pra caramba. 2, tá disposto a trabalhar por muito menos do que o europeu e o americano, né? Então, hustle.
Terceiro, cara, ele tem muito apetite para risco. Quem conhece chinês, eu morei em Singapura, né, que é 70% chinês étnico, né, mas você pega Singapura, você pega Macau, você pega Hong Kong, ou você vai para a China mainland mesmo, cara, o chinês, ele adora jogar, ele adora correr risco, assim, ele é capitalista por natureza, audacioso e tal. Cara, e hoje, com 1 bilhão e tantas pessoas ali pensando, fazendo, cara, e aí você pega o que os americanos estão chamando, né, no alto da autoconfiança deles, do lado deles, do Manhattan Project do século XXI, né, a grana que eles estão botando, todos os caras do Magnificent Seven, mais as paradas que estão saindo do governo Trump, né, o programa Stargate e o SoftBank com a Oracle e tal. Cara, é muito dinheiro. Num negócio muito transformador, a adoção nunca foi tão rápida no lado consumer, aí está tendo uma adoção e acho que está tendo um desenvolvimento no lado enterprise que a gente não vê, mas que são todos os desenvolvimentos de agentes, né? São agentes em manufatura inteligente, agentes de atendimento a cliente, agentes para substituir advogados, substituir médicos, cara... pesquisadores. Pesquisador. A turma não gosta de falar substituir, gosta de falar que agrônomo. Cara, e eu não sei, eu vou fazer talvez um crime aqui, mas eu estava escutando o podcast do Júlio Vasconcelos do Peixugano, que é Atrás do Retorno. O último, ele entrevistou o Martin Escobar. Eu escutei, né? É muito bom. É muito bom. E o Martin falou um negócio, cara, que hoje ele já botou um AI no comitê de investimento dele. E assim, e eles estão vendo como que é óbvio que quando você olha os deus passados, o AI acerta porque ele foi treinado pro passado. Mas daqui a 5 anos, vamos ver se o AI tá acertando. O AI tem todos os dados históricos do General Atlantic. Cara, vamos combinar? Não tem por que um AI não fazer o nosso trabalho melhor do que a gente, né? Ele tem acesso a banco de dados mais preciso do que o nosso. Muito mais preciso, sem dúvida, né? E a capacidade de dar aporte, analítica, apoio, né? Analítica, e apoiar o empreendedor no dia seguinte, né? Se você tem um agente venture capital que está ali para ajudar o cara com saúde mental, com recrutamento, com decisões estratégicas, cara, assim, então... com matching de conexão com corporação, tudo. Não, assim, vai ter uma criação de riqueza gigantesca, vai trazer problemas, né? Acho que você vai criar um desemprego estrutural que a gente nunca viu nessa velocidade. A velocidade vai gerar esse problema. Eu acho que tem uma parada interessante que é as profissões mais ameaçadas são as profissões de mais alto valor, mais colarinho branco. Normalmente é o contrário, né? Lá embaixo, né? Mas aí vai ser... Não, marceneiro, cara, vai continuar sendo marceneiro, vai custar caro, o pedreiro vai custar caro. As pessoas vão ter que repensar, encanador vai custar repensar caro. A profissão, não pensar, eu quero ir para a faculdade para aprender coisas. Não, tem que aprender habilidade com os mãos, né? Exatamente. Mas tem um ponto que você trouxe aí da China que eu acho que é super interessante. Por que os caras tomam muito risco? Porque se os caras não tomarem risco, eles não mudam de patamar. E não mudar de patamar são 1,5 bi de pessoas lá competindo com você, cara. Então, assim, ele fala assim, cara, se eu não mudar de patamar, eu vou continuar nisso aqui. Então, a tomada de risco dele é muito maior. É o que a gente sempre fala quando a gente roda as universidades, fala, cara, molecada, vocês têm que tomar risco agora. Porque para vocês mudarem de patamar, agora é a hora. Mas na China não existe isso. Os caras têm que tomar risco constantemente para mudar de patamar, porque senão eles vão continuar naquilo que eles estão e não vão sair daquilo. Então o próprio sistema força o cara a tomar risco, e se ele voltar, o que vai voltar? Ele vai voltar a comer macarrão ali e depois vai tentar de novo. Então acho que o sistema ele força o cara a tomar risco. Isso é super importante. E aí tomar risco com, vamos dizer assim, com menos gadgets do que os americanos, né? Porque os caras não têm total acesso a tudo que os americanos têm, né? Total. E eu vi uma análise outro dia que, assim, o chinês, ele equiparou o jogo em smartphone, né? Sim. No telefone. Ele dominou o jogo em drone. Sim. Né? Hoje ele é o dono da cadeia. Drone é deles. E drone, assim, além da aplicação bélica, todas as aplicações comerciais que a gente está vendo explodir, o conflito Ucrânia e Rússia, eu acho que deu uma turbinada na cadeia, no desenvolvimento e tal. Ele está vencendo, aparentemente, a disputa pelo mercado de carros elétricos, né? Sim. Assim, a gente vê a competição, o preço. Saiu né? hoje, o Elon Musk perdeu, as vendas deles desabaram, né? Desabaram, e sendo que o Elon Musk já transferiu bastante tecnologia da Tesla para a China, né? Sim. Já tem muita produção lá, tal, beleza.
se a gente pensa que a próxima escada que é enabled é a robotização, seja o carro autônomo ou na agricultura e tal, cara, os chineses estão muito bem posicionados para vencer essa disputa também, né? E continuar subindo nessa cadeia de valor que vai ser enabled pela. Então, cara, e aí, pensando em robotização, para o agro, para a cadeia bélica, para a cadeia de saúde, para a cadeia doméstica, todas as funções que a gente vai ver, e eu acho que os chineses estão muito bem posicionados. Então, cara, eu vejo as análises saindo dos Estados Unidos, né? E não é todo mundo, mas tem algumas que fazem a comparação da China com o Japão nos anos 80 também, todo mundo achava que ia dominar, e aí estagnou e tal, mas aí você vê como uma superficial análise. O Japão, o japonês, a cultura é tão diferente do chinês, achar que dá para colocar os dois na mesma cesta. É de não combate. O japonês é não combate. É não combate. E o chinês é um cara de pensamento estratégico, é um cara empreendedor, e aí falta o entendimento. Eu acho que assim, e eu acho que o mundo bipolar Estados Unidos-China é muito saudável, porque você tem uma competição ali que mantém os dois acelerando. Então, assim, respondendo a tua pergunta, Rodrigues, eu acho que a inteligência artificial, eu acho que vai transformar tudo, eu acho que reforça a importância da gente, né, investir muito na pegada de reinventar, aquele negócio de lifelong journey, né, lifelong learning, tem que aprender como fazer esse negócio. Eu tive uma conversa com um cara que é do Intel, aquele instituto que é o MIT brasileiro, né? O Maurício Garcia, uma das maiores autoridades em AI. Estuda lá. Porra, espetacular, parabéns, cara, nota 11. Então, o Maurício é o chairman do board lá, e, cara, do faculty, e é o maior pensador que eu já tive a honra de conhecer em AI, cara. Se eu tivesse um filho hoje, eu com certeza queria que o moleque fosse pro Intel. E cara, ele bateu a mesma coisa. Ele falou pra gente que, assim, o que está acontecendo com a AI vai ser a revolução mais importante que ele já viveu. Ele deve ter 58, 60 Maurício anos. O quê? Garcia. Maurício Garcia. Vários livros, um cara gênio. Ele me falou que hoje ele considera o skill mais importante para se aprender é programar em Python. Porque ele entende que essa vai ser a linguagem do AI, e aí para você ser um cara que vai ser um builder, né, dentro das organizações de aplicações de AI, você tem que saber Python. Mentalidade completamente diferente, que era um desenvolvedor antes, mas fundamental. Então, cara, eu acho espetacular, porque você pode ver a AI como uma ameaça, ou você pode ver como uma oportunidade nova para se reinventar, né? Sim. E desnivelar, tá todo mundo no mesmo campo e começar do zero, né? E você mencionou uma coisa, esse China, Estados Unidos, acho que como é que o Brasil fica nisso? Porque eu vejo China hoje como parceiro muito importante para o agro brasileiro, né, que consome, mas você mencionou também a parte de drone, robótica, tudo esse eficiente dentro do campo, pode ser muito bom para o Brasil ou ruim, né? Não sei, eu acho que é mais para bom do que ruim. Como é que você enxerga isso? É sempre difícil prever essa geopolítica, porque too many moving parts, né? Tem muitas peças ali que podem impactar. Mas o André Esteves, cara, teve uma frase, acho que foi no BTG Summit ano passado, uma declaração que ele deu em Davos, que ele fala que o Brasil é um privilégio a gente poder fazer negócio com a Rússia, com o Irã, com a China, com os Estados Unidos, com a Alemanha. A gente está aberto para negócios com todo mundo. E eu acho que isso é um mérito da política externa comercial brasileira, que toda vez que eu vejo alguém em alguma das extremas, né, extrema direita ou extrema esquerda, querer romper, eu fico muito preocupado. Eu acho que a diplomacia brasileira tem que ser, antes de mais nada, comercialmente aberta para todo mundo. A gente depende de fertilizantes que vem de fora. Fertilizantes têm uma cadeia de altíssimo risco, né? Isso inclui Bielorrússia, inclui Rússia, inclui Canadá, inclui Irã, e a mesma coisa vale para várias outras, né? E a gente exporta, né? Então, tanto para o mercado destino quanto para o mercado de origem, a gente precisa, a gente se beneficia muito de fazer negócio com todo mundo e não misturar ideologia na política comercial. Então, eu acho que deveria ser priorizada a estratégia de manter uma política comercial 100% aberta, doing business with everybody. Existe uma interdependência, né? Acho que o cara depende da gente também, então acho que existe esse meio que
acordo de cavalheiros, né? O cara precisa comprar daqui também, então o negócio não... tem que comer, né? O cara não vai, o cara não vai romper, como né? Cara, produzir para um bi. Mas você pega, por exemplo, nos Estados Unidos. Cara, o Trump ameaçou a tarifa no Canadá. O Trump compra. O produtor rural americano depende do fertilizante que qual vai o endgame dele? Não sei, assim, eu não entendo. Criar confusão para depois negociar melhor, não sei, mas qual é a estratégia? Essa deve ser a estratégia, agora é uma estratégia perigosa. Né? Eu escutei o Scott Bessent, né, o secretário de Tesouro dele, né, o ministro da Fazenda americano, falar cara, a estratégia dele é negociar com uma arma loaded gun. Né? Ou aquela jogo de chicken. Roleta russa. Não sei. Roleta russa. Em português joga e vai tirando. O chicken, né? Quando dois caras são simplesmente o chicken. O problema é que em algum momento alguém pode morrer. Cara. E assim, eu não tenho dúvida que é uma estratégia negocial. Os americanos têm muito leverage, então é uma estratégia negocial muito bem pensada, né? Tem algumas coisas que eu acho que os caras vão fazer doer. Exemplo, eu acho que o nosso etanol paga 2,5% de tarifa para entrar lá, o deles paga 18% para entrar cá. Ele vai querer zerar essa porra, vai arder, com certeza. Mas né? Então, assim, o jogo vai ser. Eu acho que vai ser 6 meses de volatilidade e depois vai entrar. Vamos ver. Ele vai tentar ganhar o que puder e depois ele vai ter que acalmar, senão o mercado não vai dar sustentabilidade para ele governar, né? Vamos dizer assim, vai ser difícil, né? Cara, Chico, é isso, cara. Agradeço muito aqui. Eu que agradeço, pessoal. Uma honra. Admiro muito vocês, Yield Lab, a Rural. Eu admiro você, pô. A gente tá aqui só escutando o percursor, cara. Não, percursor, todo mundo aqui da mesma geração. E a gente já tá investindo em vários negócios aqui com investindo, né? Aliás, a gente é co-investidor da GoFlux, né? Que, cara, fantástico. E esse ano a palavra da dor do começo de ano é logística, hein? A parada climática atrasou um pouco a safra em algumas regiões, com vertigem. O frete subiu 70%. Frete explodiu, né? E bom, é aquele esquema, são dores de crescimento, né? Quanto mais o agro cresce, mais solução logística, mais crédito, mais tecnologia para gerir a cadeia de infraestrutura em torno, né, cara? Então cria oportunidade. A oportunidade está nisso. Quanto mais o agro cresce, mais oportunidade tem em mais as empresas, né? Em educação, tantas outras, né? Tudo. Tem um monte de coisa. A gente tem, o que o Kiran sempre fala, né? O Brasil tem tantos problemas e isso é tão bom para o Venture Capital, né? Então, oportunidade. Então, mas você está no medida certa, porque quando você vai além daquela caos, né? Você vai para a guerra, aí sim, você tem problema demais. Aí, às vezes, os países desenvolvidos, eles não têm dores suficientes para fazer disrupção. Então, a gente está no meio aqui que tem dor suficiente para provocar mudança. Com 100%. O recado que fica aqui, a gente tem que trabalhar para fazer com que essa saída aconteça, para que o dinheiro continue fluindo, para que a gente possa fazer com que as tecnologias emergentes cheguem no capital, campo. Né? Que é muito caro e liquidez. Então, tem que ter mais capital. O problema é capital. Né? E aí, se a gente pensa, o que é a origem do problema do capital? Cara, minha opinião, é a parada fiscal. Né? Assim, até o governo conseguir equacionar o problema fiscal, é muito difícil você ter um modelo que combate juros. Né? E vamos lá, vamos ver. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Um bom ano para você aí. Para vocês também aí. Vamos co-investir juntos, hein? Vamos, cara. Vambora. Obrigado, Chico. Obrigado. Se você quiser deixar seus contatos aí, ou o site da SP Ventures, para o pessoal. Site da SP Ventures, todo mundo consegue achar a gente hoje no spventures.com.br, no LinkedIn, no Instagram, a gente está em todas as plataformas. Quem quiser vir visitar, a gente está aqui na Paz de Araújo 29, está em Bibi, estamos no Cubo, né, também, pelo menos uma vez por semana. E estamos participando de todos os eventos, estamos abertos para negócio. Hoje estamos com dinheiro em caixa para poder fazer novos investimentos. Então, se você tem uma startup do agro, se você conhece alguém que tem uma startup do agro, ou se você quer montar uma startup do agro, vem falar com a gente. A gente só faz isso, é o nosso business, e a gente se propõe a ser o concierge do empreendedor do agro, né? Ajudar vocês não só com capital financeiro, mas com todas as outras necessidades que você precisa ter para crescer o business. Boa, fechado. É isso, Kiran Garca. Isso mesmo. Vamos para frente.
Pessoal, obrigado por estar escutando aqui o Rural Talks, essa conversa aqui sobre investimento. Obrigado aqui vocês que nos seguem também, então no Instagram rural.com.vc e também no YouTube rural.talks. Valeu, gente, até a próxima semana.